Já fecharam a Bíblia? Por favor, voltem a abri-la. Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 10. Nosso tema nessa noite é esperança, propósito e fé. Meus queridos, como nós podemos definir o nosso tempo? Os aspectos ético, moral e espiritual. Analisando a realidade brasileira, com certeza nós podemos afirmar: vivemos tempos difíceis, vivemos tempos sombrios, vivemos tempos desafiadores. Sob a influência da filosofia existencialista, nós vivemos numa época em que tornou-se dogma o relativismo e o subjetivismo. As pessoas já não creem mais em verdades absolutas, não creem mais em verdades coletivas. Se antes tais conceitos, eles atingiam aqueles que negavam qualquer envolvimento com Cristo, com a religião, com a igreja, mas eram tolerados por parte daqueles que se diziam cristãos, que tinham envolvimento com Cristo e com a igreja, acentua-se nos nossos dias a intolerância para com aqueles que vivem a realidade da fé, que vivem a realidade do cristianismo e que tomam para si absolutos morais, éticos e espirituais. Tem se tornado, notem meus irmãos, ofensivo em nossa sociedade defender valores tradicionais e conservadores como expressão da realidade. Tempos difíceis, tempos sombrios, tempos desafiadores. Como se comportar nesse contexto? Meus queridos, analisando a vida de uma adolescente, Miriam, nós aprendemos algumas verdades importantíssimas e algumas virtudes que eu e vocês devemos manifestar nesse contexto. Quero destacar algumas para a nossa reflexão. Primeira delas, somos desafiados a manter uma viva esperança em tempos difíceis. Vou repetir. Somos desafiados a manter uma viva esperança em tempos difíceis. Se nós analisarmos o livro de Êxodo em seu primeiro capítulo, vamos perceber que 70 pessoas desceram com Jacó para o Egito. E ali permaneceram, além de José e sua família que já estavam e que os haviam antecedido. Êxodo capítulo 1, versículo 5. O primeiro capítulo continua nos informando que os filhos de Israel foram fecundos, os filhos de Israel se multiplicaram e se fortaleceram grandemente, de tal maneira que a terra do Egito se encheu deles. Êxodo capítulo 1, versículo 7. Com o tempo, levantou-se um rei que não conhecera a José, nem os seus grandes feitos no Egito. E este rei, ao ver que o povo de Israel havia crescido, se multiplicado, se fortalecido, ele decidiu agir contra o povo com astúcia, afligindo-os com pesadas cargas. Êxodo capítulo 1, versículos 9 a 11. Mas, quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam, mais eles se espalhavam, mais eles se tornavam fortes. Êxodo capítulo 1, versículo 12. E desta forma, a decisão do rei do Egito, do faraó, foi intensificar a tirania contra os israelitas naquele lugar. Notem, meus irmãos, que primeiramente eles passaram a afligi-los com dura e exaustiva escravidão, os amargos anos de escravidão dos israelitas. E a partir disto, outras medidas tirânicas foram sendo ordenadas. Às parteiras, foi determinado que quando uma criança nascesse, se fosse do sexo feminino, fosse preservada, se fosse do sexo masculino, fosse morta. As parteiras temeram a Deus e não fizeram o que lhes era
determinado, de tal forma que o povo continuou a crescer, se multiplicar e se fortalecer. E então veio uma outra determinação, agora não só as parteiras, mas a todos os egípcios. E essa recomendação dizia: a todos os meninos, eles devem ser lançados no rio Nilo. Qualquer egípcio que visse um recém-nascido menino hebreu deveria lançá-lo no Nilo. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Não resta dúvida que os tempos para os israelitas eram tremendamente difíceis. Tempos sombrios. Tempos, meus amados, desafiadores. E percebam que a crueldade dos egípcios para com os israelitas era uma crueldade gratuita, simplesmente porque eles haviam crescido, se multiplicado e se fortalecido. Não nos diz o texto que os israelitas se revoltaram contra os egípcios, que os israelitas se rebelaram contra os egípcios, se insubordinaram contra os egípcios. Não, o texto não nos diz isso, e não existe nenhuma evidência de qualquer revolta, mas porque era um povo forte, numeroso, e havia se espalhado na terra, o faraó começou a tratá-los com escravidão, com tirania e com morte. Meus amados, a bênção de Deus que repousava sobre este povo ali no Egito incomodava aos que estavam ao redor. E então vem o capítulo 2. Nesse contexto e neste cenário de desesperança, um casal teve o seu terceiro filho. Já tinham 2, Miriam, Arão, e agora nasce o terceiro filho. Esse casal esconde esse terceiro filho por 3 meses, mas não podendo mais escondê-lo, porque certamente poderiam descobrir essa criança, e se descobrisse, qualquer egípcio poderia lançá-la no Nilo. Joquebede, sua mãe, fez um pequeno cesto de vime, calafetou-o com betume e piche e deixou-o no carriçal à beira do rio. Notem, meus queridos, que aparentemente essa era uma providência de desespero. O Nilo era um rio perigoso. Ainda que a região onde Moisés foi deixado fosse a do delta do Nilo, ainda que ele fosse deixado às margens do rio, junto ao carriçal, se esta pequena embarcação, se este pequeno cesto se deslocasse, ele poderia ser levado pelas corredeiras do rio, ou poderia ser alvo dos crocodilos que existiam em grande abundância neste lugar. Aparentemente, desespero, mas no coração de 2 mulheres, Joquebede e Miriam, uma viva esperança em tempos difíceis. Eu e você somos convidados a ter uma viva esperança em tempos difíceis. Note que as semelhanças são muitas. Em nosso tempo, a nossa posição e a nossa situação enquanto cristãos tem incomodado a muitos que estão ao nosso redor. Estamos sendo estigmatizados por pessoas que se dizem intelectuais em nossa época, em nosso tempo. E estas pessoas que se dizem detentoras do monopólio da verdade têm se levantado contra nós. Recentemente, um historiador chamado Eduardo Bueno, mais conhecido como Peninha, ele gerou uma enorme polêmica ao afirmar no começo deste ano que os evangélicos não deveriam ter direito a voto. Em vídeos publicados no seu canal do YouTube, ele disse que o voto dos eleitores evangélicos seria retrógrado, reacionário e nefasto. E sugeriu que eles deveriam ficar na igreja, pastando com o seu pastor. Notem palavras de alguém que se diz intelectual, de alguém que se diz pensador, de alguém que se acha formador de opinião, de alguém que afirma conhecer a história. No último carnaval, os cristãos foram retratados como pessoas que estavam numa latinha de conserva, os
conservadores, de uma forma irônica, de uma forma jocosa. E isso, meus queridos, evidencia algo que está em voga no nosso tempo, que está se desenvolvendo no nosso tempo, está crescendo contra os cristãos. A intolerância. Cristãos pelo mundo têm enfrentado a cristofobia há bastante tempo e diversas formas de intolerância e até mesmo de perseguição. Isso começa a acontecer em nosso país. Isso começa a aparecer no nosso contexto. Novidade? Não. O povo de Israel foi estigmatizado. O povo de Israel passou a ser intolerado, passou a ser perseguido, passou a ser tratado com intolerância, passou a ser tratado de forma injusta, simplesmente porque era um povo que crescia, se fortalecia e se multiplicava. Assim como nós cristãos estamos sendo vítimas da segregação, da intolerância, da estigmatização. E note que estigmatizar é apenas o primeiro passo. Porque depois de apontarem cristãos como se não fossem cidadãos, se não devessem ser cidadãos, como se não precisassem ter direito a voto e outros direitos de cidadania, virá sem dúvida alguma a opressão e a perseguição. Tempos difíceis, tempos sombrios, tempos desafiadores. Qual é o meu desafio? Qual é o seu desafio? O meu desafio, o seu desafio, meus amados, como filhos de Deus, é responder com esperança. É responder com esperança. É manter uma viva esperança em tempos sombrios e em tempos difíceis. E essa qualidade se vê na vida de Joquebede, se vê na vida de Miriam, duas extraordinárias mulheres de Deus. Tem sido visto na minha vida, na sua vida? Temos colocado a nossa viva esperança no Deus que governa a história, que é Senhor da história, um Deus que controla todos os povos, todas as nações, todas as soberanias, todos os reis, por mais tirânicos, absolutistas e ditadores que sejam, temos colocado a nossa esperança no Senhor, nesses tempos sombrios em que estamos vivendo. Uma segunda verdade que este texto que Miriam nos ensina: cumprir o propósito de Deus apesar dos desafios. Quantos anos tinha Miriam quando Moisés nasceu? Os irmãos descobriram isso na Bíblia? Se descobriram, acharam um texto que eu não encontrei, porque não existe nenhuma informação na Bíblia sobre a idade de Miriam. Mas há suposições. Há suposições. O texto nos afirma, capítulo 2, versículo 8, que ela era moça quando Moisés nasceu. Além disso, o fato dela ficar de longe, observando, demonstra, sem dúvida alguma, autonomia, demonstra responsabilidade. O fato dela se oferecer à filha de Faraó, dizendo: queres que eu encontre uma cuidadora para o menino, demonstra autonomia, demonstra responsabilidade. Mas por incrível que pareça, segundo o consenso dos estudiosos bíblicos, ela talvez tivesse entre 9 a 12 anos apenas. 9 a 12 anos. Ela tinha talvez esta idade quando Moisés nasceu. Arão, seu irmão, tinha 3 anos e ela tinha 12. Nós classificaríamos hoje como uma pré-adolescente. Mas como adolescência é um conceito criado pela cultura ocidental, esse termo é um termo novo. Nos tempos bíblicos, com 12 anos, ela já era considerada uma jovem. E essa jovem, meus queridos, demonstra algumas atitudes que mostram que ela entendia qual era o propósito de Deus para a sua vida, que mostram que ela estava disposta a cumprir o propósito de Deus
para a sua vida. Eu quero destacar 3 atitudes neste segundo ponto. Como é que ela cumpriu o propósito de Deus apesar dos desafios? Primeiramente, sendo responsável. Para uma menina de 12 anos, ela demonstrou imensa responsabilidade. Notem que ela compactuava com sua mãe da esperança de que aquela pequena arca, ela abrigaria o seu irmão, mas não somente abrigaria o seu irmão, mas salvaria o seu irmão. E responsavelmente ela ficou de longe a observar o que aconteceria com aquela pequena embarcação, o que aconteceria com aquela arca. Note algumas coisas interessantes. Noé e sua família foram salvos através do quê? De uma arca que foi calafetada com betume e piche. Moisés foi salvo através de uma pequena arca calafetada com betume e piche. Noé foi salvo das águas do dilúvio, Moisés foi salvo das águas do Nilo. E uma jovenzinha de apenas 12 anos, que observava ao longe o percurso daquela pequena embarcação, pôde ver o milagre de Deus acontecendo na vida do seu irmão. Mas além de responsabilidade, ela demonstra coragem. A filha de Faraó havia descido para o rio, estava a se banhar com as suas donzelas. E eis que ela então avista aquele pequeno cesto à beira do carriçal, e ela vai então, toma aquele cesto, e ao abrir aquele cesto havia um menino chorando. E ela então reconhece que aquele menino era filho dos hebreus. Notem, qualquer egípcio poderia lançar uma criança no rio, mas ela percebe que naquele cesto de vime, calafetado com betume e piche, estava um filho dos hebreus. E o que acontece? A providência de Deus entra em ação. Por quê? Porque Deus amolece o coração daquela jovem. Deus enche o coração daquela jovem de compaixão. E o que poderia ser o selo da morte para Moisés, passa a ser o selo da vida. Ela se compadece daquela criança e resolve criá-lo. Êxodo capítulo 2, versículo 6. Contraste com o Faraó, que foi recebido tempos mais tarde por Moisés e Arão. O que aconteceu com o coração daquele Faraó? Endureceu-se, para que ali Deus realizasse as obras de libertação e derrotasse e destronasse todas as divindades egípcias, para que ali Deus convencesse não só Faraó a deixar ir o povo, mas convencesse o povo a expulsar os israelitas da sua terra. Mas aqui, na mesma casa real, onde o Faraó, tempos mais tarde, renegou a Deus, dizendo não conhecê-lo, eis que uma mulher, uma princesa, tem o seu coração entretecido e amolecido pela ação da providência de Deus e resolve acolher aquele menino, resolve criar aquele menino. E então Miriam corajosamente aproxima-se daquela mulher e diz: queres que eu vá e arranje uma ama dentre as hebreias para cuidar do menino? Meus amados, isto é coragem. Se os hebreus estavam sendo perseguidos, maltratados, estigmatizados, tratados com tirania, quem indicaria que Miriam fosse bem sucedida nessa aproximação? Ela se aproximou com coragem da filha de Faraó, e com este ato levou o menino para ser criado pela sua própria mãe, provavelmente até os 9 ou 12 anos de idade, onde recebeu toda a formação, toda a cultura dos hebreus, onde recebeu toda a instrução que o fez identificar-se com o seu povo tempos mais tarde. Uma terceira atitude foi protagonista. Protagonismo é uma palavra que não existe na Bíblia, é bem contemporânea essa palavra. E o que significa protagonismo? Capacidade de se colocar à disposição em alguma necessidade e preencher a expectativa de quem precisa de ajuda. Os irmãos já tiveram contato com alguém que é protagonista? Às vezes estamos realizando algo e esse algo está sendo difícil e alguém se aproxima e diz: posso ajudar? E como é gostoso ouvir este posso ajudar. Como é importante ver homens e mulheres protagonistas. Miriam foi
protagonista. Ao receber o assentimento da filha de Faraó, foi imediatamente buscar a própria mãe do menino, e esta, além de criar o seu próprio filho, recebeu um salário para criar o seu próprio filho, segundo a cultura dos hebreus. Meus queridos, quais os desafios do nosso tempo? E qual tem sido a nossa atitude diante destes desafios? Temos ficado amedrontados, desanimados, acovardados, temos nos escondido, temos clamado tão somente a Deus, ou temos murmurado e reclamando de Deus, das circunstâncias, ou temos cumprido o propósito de Deus diante desses desafios e apesar desses desafios? Qual tem sido o nosso papel? Temos agido com a responsabilidade que se espera de cada um de nós, com a coragem que se espera de cada um de nós, com o protagonismo que se espera de cada um de nós? Ou temos preferido nos calar? Daniel disse que em seu tempo muitos se contentariam em bajular as pessoas que têm poder, para não serem incomodadas por elas e nem serem percebidas por elas como opositores. Havia muitos que agiam assim, dentre os que foram exilados, mas ele falou: o povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus é diferente, este se esforçará, este fará proezas. Como, meus queridos, temos cumprido o propósito de Deus para esses tempos desafiadores? Como temos cumprido o propósito de Deus em nossa família, junto aos nossos filhos? Como temos cumprido esse propósito, meus amados, na sociedade, no trabalho em que estamos, junto às pessoas que estão ao nosso redor, com quem Deus nos deu o privilégio e a responsabilidade de conviver? Como temos cumprido este propósito na igreja que pertencemos, na igreja do Senhor Jesus Cristo? Diante dos desafios temos sido responsáveis, diante dos desafios temos sido corajosos, diante das necessidades temos sido protagonistas, temos sido vistos como um povo que conhece a Deus, e porque conhece a Deus tem se esforçado e feito proezas. Note, meus queridos, tempos difíceis, tempos desafiadores, tempos sombrios exigem primeiramente uma viva esperança, mas em segundo lugar, exigem que cumpramos o propósito para o qual nós somos chamados. Uma terceira verdade desse texto: caminhar pela fé conforme o chamado divino. O bebê foi criado pela filha de Faraó, e ali Moisés recebeu educação real e foi formado na ciência dos egípcios. Quem nos dá essa informação é Lucas, capítulo 7, versículo 22 de Atos. E nesse capítulo 7, versículo 22 de Atos, também somos informados que ele se tornou poderoso em palavras e obras. Uma rápida pesquisa me informou que a instrução egípcia, a instrução real naquela época, incluía leitura, escrita, aritmética e talvez um ou mais idiomas da região. Joséfo, um historiador judeu, ele afirma que em certa ocasião, quando os etíopes atacaram o Egito, Faraó nomeou Moisés como general. E Faraó tinha uma dupla intenção ao nomear Moisés como general. Se ele se sagrasse vitorioso naquela batalha, ele se veria livre dos etíopes que tinham invadido o Egito. Mas se ele fosse derrotado e morto na batalha, ele se tornaria livre de Moisés, um adotivo de sua filha que estava ganhando poder e influência naquela terra. Joséfo diz que com estratégias militares brilhantes, o general Moisés conseguiu vencer e expulsar os etíopes, obtendo um sucesso esmagador, o que o tornou mais temido ainda no Egito, mais importante ainda como general em batalha. Mas aquela criança que até os 12 anos havia sido criado pelos seus pais, que havia recebido aquela
cultura religiosa, espiritual, aquela formação nos valores da lei de sua família, aos 40 anos, ele resolve se simpatizar com o seu povo, deixando toda a glória que ele tinha no Egito, para se fazer igual aos seus irmãos. Em determinado momento, ao ver que o egípcio espancava um israelita, ele tomou a defesa do israelita e acabou por matar o egípcio. E ao fazê-lo, o escondeu na areia. Mas o seu crime foi descoberto. E foi exposto diante dele. Quando? Quando dias depois, ele viu 2 israelitas brigando. E então altercou com estes israelitas. Por que estavam brigando entre si, se eram irmãos? Note a resposta que deram os israelitas, ou os hebreus. Quem te pôs por príncipe e juiz entre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu Moisés estas palavras, porque sabia que havia sido descoberto. E então fugiu. Atos 7:25 nos dá uma informação adicional muito importante. Cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, contudo, eles não entenderam. Eles o rejeitaram a sua liderança. E então, temendo pela sua vida, por ter matado um egípcio, por ter sido descoberto, ele fugiu para o deserto de Midian, onde permaneceu por mais, pasmem meus irmãos, 40 anos. Quando retornou ao Egito, ele estava com 80 anos e havia desaprendido muito da cultura, da erudição, da fluência de fala que anteriormente ele tinha. Mas se ele estava com 80 anos, Anão, seu irmão, 3 anos mais velho, estava com 83. E Miriam, sua irmã, 12 anos mais velha, estava com 92. Note, meus queridos, que em todo este tempo, Arão, Miriam e Moisés caminharam pela fé. E ela então, já idosa, aos 92 anos, pôde contemplar o braço de Deus estendido sobre a nação egípcia. Pôde ver as grandiosas obras de Deus sendo manifestas nas 10 pragas. Pôde perceber o dedo de Deus agindo na história. Pôde, meus queridos, contemplar a esperança que havia sido posta numa pequena embarcação e lançada sobre as águas do Nilo, sendo concretizada na vida do seu irmão, que agora tinha sido chamado por Deus para ser o libertador do povo de Deus. O grande dia havia chegado. Ela também presenciou a passagem dos israelitas pelo meio do Mar Vermelho. Talvez, e essa é uma suposição minha, ao passar ali a pés enxutos pelo meio do Mar Vermelho, viesse à sua mente o dia em que ela e sua mãe colocaram o cestinho calafetado de betume e piche nas águas do Nilo, ali no carriçal. Talvez naquele momento ela tenha se lembrado da providência de Deus que salvou o seu irmão das águas do Nilo, e da providência de Deus que estava libertando os israelitas dos egípcios, para que nunca mais os tornassem a ver através das águas do Mar Vermelho. Meus amados, tudo isso demonstra que esta serva se dispôs a caminhar pela fé, conforme o chamado divino. Não importa o tempo, não importa quanto demore, Deus vai cumprir as suas promessas. Eu e você somos desafiados pela fé a caminhar conforme o propósito divino. Ainda que os tempos sejam sombrios, tempos difíceis, tempos desafiadores, eu e você somos desafiados a caminhar pela fé. E ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a plena convicção dos fatos que não se veem. Eu e você somos desafiados a olhar para o futuro, crendo que ele já está realizado, porque é promessa de Deus. E Deus não falha nenhuma de todas as suas promessas.
é de Miriam, um dos belos cânticos de libertação e de redenção. Êxodo capítulo 15, versículos 20 a 21. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavalheiro. Miriam foi perfeita? Não foi. E a Bíblia faz questão de não esconder a sua imperfeição ou as suas imperfeições. Lá em Números capítulo 12, versículo 1, ela duvida da liderança do seu irmão. Ela murmura contra o seu irmão. E em função disso, ela se torna leprosa, é expulsa do arraial. E só volta para o arraial quando Moisés clama pela misericórdia de Deus em sua vida, sendo ela perdoada pelo Senhor. E assim somos nós. Também não somos perfeitos. Também somos fracos. Também somos falhos. Também fracassamos. Mas apesar disso, meus amados, perdoados, restaurados, acolhidos por Deus, somos desafiados a caminhar de fé em fé, conforme o propósito de Deus para a nossa vida. Caminhar com os olhos fitos naquele que fez a promessa que cumprirá, naquele que deu a fé e a consumará, naquele que começou a boa obra e a completará. Eu e você somos desafiados a caminhar pela fé. Quero concluir, meus queridos, convidando-os a pensar nas lições desse texto. E aprendemos algumas coisas muito importantes sobre Deus. E aprendemos algumas coisas muito importantes sobre os homens, através desse texto e do exemplo desta grande, pequena mulher. O que aprendemos sobre a soberania de Deus? Em primeiro lugar, que Deus é fiel no cumprimento da sua promessa. Deus fez uma aliança com Abraão, a renovou com Isaac, Jacó, José. E 430 anos se passaram, até que a situação do povo de Deus mudou drasticamente ali no Egito, e quando eles estavam sendo oprimidos com dura tirania, clamaram ao Senhor, e diz a Bíblia, lembrou-se Deus da sua aliança, feita com Abraão, Isaac e Jacó, e visitou o seu povo. Deus, meus amados, é fiel no cumprimento de todas as suas promessas. Você conhece as promessas de Deus? Você conhece as promessas de Deus que estão nas Sagradas Escrituras? Se apegue a elas. E creia que Deus as cumprirá, sem deixar nenhuma cair por terra. Aprendemos sobre Deus que Ele, em sua providência, Ele preserva o seu povo. Apesar das circunstâncias difíceis, sombrias, desafiadoras, quanto mais os egípcios perseguiam aos israelitas e os tratavam com tirania, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, mais eles se espalhavam, mais eles se tornavam poderosos. Deus, meus amados, com a sua providência, Ele preserva o seu povo, apesar e a despeito de qualquer circunstância. Aprendemos sobre Deus que, em algumas circunstâncias, Ele vai nos conduzir em frágeis embarcações, em lugares perigosos, como fez com o cestinho em que estava Moisés. Em alguns momentos, Ele vai nos fazer navegar por águas difíceis, com embarcações frágeis, mas cuidando de nós com sua providência. Em outros momentos, Ele abrirá o mar, para que nós possamos passar a pés enxutos. Deus não deixará de cuidar, porque Ele é o divino companheiro que estará conosco até o fim da nossa jornada aqui sobre a face da terra. Mas aprendemos também nesse texto sobre a responsabilidade humana. E qual deve ser a nossa responsabilidade diante deste Deus maravilhoso, cuidador, provedor, protetor, fiel? Qual deve ser a nossa atitude? Manter a esperança em tempos difíceis. Não são as circunstâncias que devem definir a nossa fé. Não é o dar certo ou dar errado. Não é o ser curado ou não. Não é isso que deve definir a nossa fé, nem nossa adoração. Adoramos a Deus, cremos em Deus, confiamos em Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Devemos, meus queridos,
manter a esperança em tempos difíceis, porque só agradamos a Deus se tivermos fé e mantivermos a nossa esperança. É nossa responsabilidade, meus amados, cumprir o propósito de Deus em meio aos desafios, sejam pequenos ou grandes, cumprir o chamado de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. Ainda que tenhamos que nos indispor e se levantar contra aqueles que são poderosos, contra aqueles que têm e acham que têm o monopólio da verdade. Eu e você somos desafiados a cumprir o propósito de Deus com responsabilidade, com coragem, com protagonismo em nossa sociedade. E por fim, eu e você somos desafiados a caminhar pela fé, tendo certeza das coisas que se esperam, tendo plena convicção daquelas que não vemos. Eu e você somos desafiados a caminhar, quer seja em relação àquelas promessas que são para esse tempo, chamado vida, ou as promessas que nos estão reservadas para a eternidade, em tempos muito melhores, muito mais gloriosos, em tempos plenos que nos aguardam nos céus. Eu e vocês somos desafiados a caminhar pela fé. Que Deus nos dê consciência de quem Ele é, mas também nos faça perceber o que devemos ser na sua presença como servos e servas. Amém?